A nossa editoria de China com Emmanuel Coure fez uma programação especial ontem no canal China em Foco, um dos canais do Epoch Times, onde ela detalhava como os expurgos de Xi Jinping, que têm sido crescentes, expurgos, por exemplo, na força de foguetes, entre outros, mesmo expurgos entre oficiais das Forças Armadas. Bem, acontece que esses expurgos agora chegaram a aliados próximos de Xi Jinping, segundo relatos recentes. Isso também surpreende, afinal de contas, o Partido Comunista Chinês não é um bloco monolítico, existem muitas facções lutando ali dentro por influência. A troca de aliados de Xi Jinping, a limpa deles dentro do partido, pode trazer para a gente o questionamento: por que isso aconteceu com aliados do secretário-geral? Traz o questionamento de o que isso pode indicar. Muito bem, analistas tanto de origem chinesa quanto de origem ocidental pontuam. Isso poderia significar que há algum tipo de desentendimento dentro do partido. Pode fragilizar a posição de Xi Jinping. Por que eles dizem isso? O que os analistas debatem então? E isso pode, de fato, dar mérito à ideia de que Xi Jinping esteja com uma posição abalada? Os expurgos são fato, o que também merece discussão. A gente agora conversa então com o Emmanuel Coure para entender mais a respeito do assunto. Boa noite, Manu. Bem-vindo ao programa. Boa noite, Marcos. Muito obrigada. Bom, vamos começar com o seguinte, então, Manu. Explica pra gente o que está acontecendo. A gente tem noticiado a respeito de expurgos dentro do Partido Comunista Chinês há algum tempo. O caso da força de foguetes foi notório. Agora a informação que a gente divulga é de que pessoas próximas a Xi Jinping também foram pegas nesse caldo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com aliados de Xi Jinping? Quais são as informações? Marcos, então, só para a gente fazer uma breve recapitulação para quem não está acompanhando os expurgos, a questão é que nos 2 últimos anos, vários expurgos estão acontecendo ali dentro do Partido Comunista Chinês. Já desde o comecinho ali dos expurgos, várias especulações começaram a surgir, se questionando realmente o que estava acontecendo. As primeiras hipóteses seria que Xi Jinping talvez não estivesse muito contente com algumas pessoas que estavam ali, ou estivesse tirando mesmo aliado de seus rivais que estivessem ali dentro, de alguma maneira estivessem tentando minar o seu poder. Só que a questão começou a ficar ainda mais intensa porque recentemente a gente começou a ver um por um grandes aliados de Xi Jinping sendo retirados, expurgados do partido, o que começou a chamar bastante atenção, porque por anos, desde que Xi Jinping entrou no poder, ele tem lutado para colocar esses aliados dele ali, porque só trazendo também outra recapitulação, quando Xi Jinping entrou, vários dos aliados que tinham ali, na verdade, eram de outros ex-líderes chineses, por isso ele teve que já desde o começo fazer grandes expurgos desses rivais que ele tinha ali dentro do partido, e chegou um momento onde ele tinha vários aliados ali nas Forças Armadas, em vários cargos de alto escalão do partido. Então, ele passou todos esses anos colocando esses aliados ali, e de repente esses aliados começam a ser retirados do partido. Então os especialistas começaram a se questionar o que está acontecendo. E uma das hipóteses que vários especialistas, e eu cito vários porque realmente são vários especialistas, têm trazido, é que Xi Jinping talvez estivesse perdendo o poder. Porque, por exemplo, agora a gente teve um dos grandes aliados de Xi Jinping sendo retirado, que era o vice-presidente da Comissão Militar Central, que era o Han Hangwei. E acontece que, assim, ele não era somente muito próximo de Xi Jinping, como ele tinha um cargo muito importante, principalmente em um momento onde Xi Jinping, a gente tem toda essa retórica da China dizendo que quer anexar Taiwan. Só que acontece que, até me desculpe, eu errei, na verdade, o nome dele é He Weidong, e só que acontece que He Weidong era a pessoa determinada por Xi Jinping para liderar toda essa questão da anexação de Taiwan. Por isso vem outros questionamentos, porque nesse momento onde Xi Jinping estaria se preparando para essa invasão de Taiwan, por que ele retiraria dali justamente a pessoa que estaria preparando, que estaria liderando tudo isso? E claro, acho que a gente não precisa citar um por um aqui, mas a gente teve vários casos nos últimos tempos, inclusive outro que chamou atenção foi uma das pessoas que liderava o departamento, principalmente de organização do partido, que era a pessoa responsável por fazer a seleção da nomeação das próximas pessoas que seriam colocadas ali dentro do partido, principalmente do alto escalão do partido. Só que essa pessoa era um aliado de Xi Jinping e agora ele foi retirado desse cargo e colocado em outro cargo muito menos prestigioso. Então, novamente, esses questionamentos começaram a vir à tona, inclusive o Epoch Times americano chegou a falar com vários especialistas sobre isso. Um deles que chegou a comentar sobre isso foi o Tang Jin-wen. Ele trabalha, inclusive, na seção
na seção chinesa do Epoch Times, ali no Epoch Times em chinês, e ele chegou a se questionar, porque as próximas pessoas que estariam na lista ali das pessoas que receberiam esses expurgos são pessoas que estão ligadas diretamente a setores das Forças Armadas encarregados da questão de Taiwan. Por isso, Tang Jin-wen realmente se questionou. Não faria sentido Xi Jinping retirar essas pessoas do poder. E até interessante a gente notar também, porque outra pessoa que chegou a falar com a Epoch Times, e até quem quiser comentar, quem quiser conferir melhor, eu trouxe mais detalhes sobre isso no meu episódio de ontem do China em Foco, mas Heng He, que é um especialista em China, chegou até a dar alguns depoimentos para o Congresso americano como um especialista realmente sobre assuntos internos do partido. Ele chegou a comentar que tudo isso não faria sentido, só que ele trouxe uma camada extra disso, porque esses expurgos, para eles acontecerem, eles precisariam de aprovação do Xi Jinping. Então, a gente tem um cenário onde não faria sentido Xi Jinping estar retirando seus aliados de dentro do partido, sendo que ele já tem poucos aliados ali dentro. Só que, então, se os rivais de Xi Jinping estariam retirando esses aliados de Xi Jinping precisaria aprovar essa retirada dessas pessoas. O que poderia querer dizer que Xi Jinping estaria com um poder muito fraco, porque essas pessoas, então, elas conseguiriam, de alguma maneira, ameaçar Xi Jinping e convencer ele a retirar esses aliados do poder. Isso de acordo com a análise desse especialista em China. Não, perfeito. Eu ia justamente perguntar a respeito dos especialistas, você já citou eles, e como a Manu falou, você pode conferir a matéria dela completa a respeito disso no China em Foco. A produção vai deixar o link aqui no chat ao vivo. O China em Foco é o canal onde a Manu, também um canal afiliado ao Epoch Times, onde a Manu faz a cobertura semanalmente, 3, 4 vezes por semana aí, estão saindo vídeos a respeito de China com detalhes. Manu, aproveitando que a gente está aqui, que a gente abordou esse assunto, eu também queria abordar contigo o seguinte. Recentemente a gente tem falado muito da questão de Taiwan, você falou do Han Weidong, que é claro, um oficial que tem a relação com isso, e eu pego esse gancho para a gente trazer à tona o seguinte. Uma matéria recentemente falou a respeito de influencers pró-Partido Comunista Chinês sendo chutados para fora de Taiwan por fazer propaganda pela reunificação. Uma diretriz do governo do William Lai, o Lai Ching-te, como é chamado no nome em mandarim, né? William no nome ocidental para o público. De toda forma, ele tinha endurecido contra esses influencers. Agora, um influencer taiwanês, recentemente, você estava cobrindo essa pauta, fez um transplante de órgãos na China. E, claro, tem uma polêmica imensa que a gente também vem cobrindo aqui no Epoch Times, você tem feito uma ótima cobertura disso, que é a distração forçada de órgãos de pessoas presas pela sua fé. Então, esse influencer taiwanês foi para a China, fez um transplante, o que também gerou muito debate público em Taiwan, porque é um momento onde um documentário registrando extração forçada de órgãos por parte do regime chinês está nos cinemas em Taiwan. Traz para a gente qual é o contexto de tudo isso. Me confirma se eu estou com a história correta. Foi isso que ocorreu, não é? Traz os detalhes para a gente. É isso sim, Marcos. Bom, trazendo mais alguns detalhes sobre essa questão do influencer. Ele é um influencer muito conhecido, um cantor muito conhecido ali de Taiwan, e ele foi fazer essa cirurgia, ele fez uma cirurgia de fígado e também de coração ali na China. Só que o estranho foi que ele começou a fazer uma grande propaganda de todo o setor de transplante de órgãos do Partido Comunista Chinês depois disso. Tirou fotos com os médicos, começou a fazer várias publicações, inclusive a mídia estatal chinesa começou a republicar esses anúncios dele, essa propaganda dele. Aí começaram a vir vários questionamentos. O primeiro ponto é que a gente tem falado sobre isso, que é a questão de como o Partido Comunista Chinês tem pagado influencers taiwaneses para falarem bem do partido. Inclusive, a gente teve recentemente a expulsão de 3 influencers taiwaneses por elas terem feito propaganda do Partido Comunista Chinês ali dentro de Taiwan. Em um momento tão crítico, elas fizeram várias publicações pedindo para o partido invadir Taiwan, anexar a ilha à força. Então, a gente teve a expulsão dessas pessoas. Inclusive, como você mesmo comentou, o presidente taiwanês chegou a colocar várias contramedidas para tentar parar toda essa influência, toda essa tentativa do Partido Comunista Chinês de influenciar e minar Taiwan por dentro. E uma das medidas foi realmente para que influencers, cantores e celebridades, para que eles não pudessem aceitar o dinheiro do Partido Comunista Chinês para fazer a propaganda do partido. A gente não tem a confirmação de que esse influencer foi pago pelo partido, no entanto, tudo isso começou a vir à tona, porque, claro, a gente já tem o histórico do partido pagando várias pessoas, a atitude dele não foi normal, assim, foi considerado por vários especialistas muito esquisita. Inclusive, agora, como você comentou, tem esse documentário que é o State Organs, que está nos cinemas ali em Taiwan, que é um documentário muito importante que fala sobre a extração forçada de órgãos contra praticantes de Falun Gong,
que é uma disciplina espiritual chinesa que é brutalmente perseguida pelo regime desde 1999. E esse documentário mostra várias famílias lutando para tentar achar pessoas que tinham desaparecido por conta dessa questão da extração forçada de órgãos. Então é interessante porque a população taiwanesa já está muito consciente disso. E até outra camada aqui que a gente traz, no ano passado, inclusive, um médico taiwanês chegou a ser indiciado porque ele estava cobrando, digamos, uma parcela das pessoas que lhe indicava para irem fazer transplante de órgão ali na China. Só que Taiwan realmente tem várias proibições dessa propaganda para as pessoas fazerem transplante de órgãos ali na China, justamente por conta das preocupações com a extração forçada de órgãos. Inclusive, duas pessoas que chegaram a falar com a Epoch Times sobre isso, dois especialistas, um deles é o Han Xinwei, ele é o vice-presidente de uma associação taiwanesa, é uma associação independente para cuidados de transplantes de órgãos, e ele disse que é muito provável que esse influencer tenha sim sido pago pelo partido para mostrar uma realidade que não existe ali. E ele, inclusive, chegou a enfatizar que as pessoas que vão ali fazer transplantes de órgão dentro da China, elas estão colaborando com todas essas práticas ilegais e macabras do partido. E até brevemente, só trazendo mais detalhes aqui sobre o que seria esse transplante forçado de órgãos, seriam pessoas que seriam presas por motivos religiosos ou políticos e que, contra sua vontade, teriam seus órgãos retirados e então vendidos no mercado negro. E tudo isso com consentimento do Partido Comunista Chinês, e vale ressaltar que tem uma larga documentação comprovando isso de várias comunidades internacionais. Até, inclusive, a gente teve em 2019 o London China Tribunal, que é um tribunal independente de Londres, onde eles fizeram uma pesquisa de vários anos e concluíram que o Partido Comunista Chinês estaria patrocinando essa extração forçada de órgãos, que ela estaria acontecendo em larga escala, e que os principais alvos, as principais vítimas dessa extração forçada de órgãos seriam esses praticantes de Falun Gong. Então, por isso, tudo isso veio à tona, causou grande comoção ali dentro de Taiwan. Perfeito, Manu. Obrigado por esclarecer. Para a gente encerrar, a gente traz aqui na tela agora o seguinte, isso é uma matéria da revista Bitter Winter, a gente falava da minoria espiritual, então Falun Gong, esse grupo que é brutalmente perseguido desde 99, documentado também pelo London China Tribunal, então, esse tribunal em Londres em 2019, como você citou, o crime da extração forçada de órgãos foi liderado pelo Sir Geoffrey Nice, a gente já fez a cobertura aqui, eu já estou ligeiro que a gente já aprendeu, já fiz outras entrevistas com a Manu a respeito desse tribunal, foi o Sir Geoffrey Nice, então, que falou a respeito do assunto. Ele, que é um jurista muito renomado, também julgou os processos na antiga Iugoslávia, dos genocídios que ocorreram por ali. E agora a gente traz, isso é uma matéria de hoje da revista Bitter Winter, a revista do intelectual italiano Massimo Introvini. Uma família de 3 pessoas foi sentenciada por praticar Falun Gong. Então a gente tem um update aqui a respeito da perseguição religiosa e eu ia pedir o seu comentário, porque o destaque aqui é de que mesmo os familiares dos praticantes dessa minoria, uma coisa que a gente também vê com muçulmanos uigures, cristãos, mesmo os familiares podem ser detidos por chantagem, mesmo não sendo eles que aderem à crença da qual o Partido Comunista não gosta. Então fica aí o pedido para que a gente termine repercutindo essa matéria. Contigo a palavra, Manu. Marcos, então, na verdade, esse caso ele chama atenção por inúmeros motivos, além da questão de toda, infelizmente, da perseguição religiosa, mas todo o caso realmente reflete a perseguição intensa do partido. Só para dar um breve resumo do que teria acontecido, essa praticante de Falun Gong, que seria a Liu, ela teria ido visitar o seu marido que estaria morando em Pequim. A polícia chinesa, sem provas, prendeu os dois por praticarem essa disciplina espiritual que é perseguida ali dentro da China. Acontece que daí eles começaram a fazer várias, de acordo com a reportagem da Bitter Winter, destacando porque é tudo um absurdo aqui, é até difícil até de acreditar, mas eles começaram a torturar essa praticante de Falun Gong para que ela denunciasse a pessoa que tinha apresentado a prática para ela. Enquanto isso, ela e o marido dela estavam presos. Depois eles acabaram, fazendo ela confessar à força, que a gente nem sabe realmente o que seria verdade ou não, porque a pessoa estava sendo torturada, né? Que a mãe dela tinha apresentado a prática para ela. Então, eles foram em outra província chinesa e, sem provas, também prenderam a mãe dela. E assim, digo sem provas porque, bom, nenhum tipo de religião deveria ser proibida, mas, enfim, dentro de toda a questão macabra que a gente tem ali dentro, eles prenderam essa outra praticante de Falun Gong. Daí a gente teve a prisão delas, digamos, a confissão, segundo o regime chinês, de que elas praticavam Falun Gong, algo que nem deveria ser proibido, mas eles prenderam as duas, prenderam o marido dela, que também não tinha nada a ver com isso, ele era apenas o marido dela, então até agora eles estão realmente presos. E além de toda essa questão, eu gostaria até de trazer um detalhe extra.
como toda essa perseguição, como tudo isso lembra todos os massacres que aconteceram durante décadas do partido, porque uma das coisas que me chamou a atenção foi como essa questão deles terem torturado essa praticante para ela confessar a pessoa que tinha apresentado a prática para ela, quanto isso lembra a Revolução Cultural, onde a gente tinha o Partido Comunista Chinês jogando os familiares um contra os outros. Então não bastava matar as pessoas, não bastava perseguir as pessoas, eles tinham que destruir a essência das pessoas, destruir os valores morais das pessoas, porque, no meu entendimento, assim, esse foi um dos pontos centrais da Revolução Cultural, e a gente tem algo também, digamos, uma manifestação disso também sendo trazido para essa perseguição religiosa, só para a gente entender o quão complexo é toda essa perseguição do partido e o quão triste ela é. Não, perfeito. Antes da gente seguir no bloco aqui, brevemente, tem um comentário aqui perguntando do porquê o partido perseguiu Falun Gong freneticamente. O principal motivo, isso foi na época do Jiang Zemin. Vou te passar a palavra também, se quiser responder, Manu, para a gente ser breve, porque a gente precisa seguir a pauta. Mas, basicamente, é o seguinte: em 1999, o Partido Comunista Chinês fez uma pesquisa, percebeu que havia mais de 100 milhões de pessoas praticando a prática do Falun Gong. Ela teve um boom na década de 90, quando havia um momento onde parecia que haveria certa liberalização na sociedade chinesa. Houve um ressurgimento de práticas filosóficas de origem budista, taoísta, e também de religiões. O Falun Gong foi uma delas, a mais popular naquela época, chegou a 100 milhões de praticantes, superava o número de membros do Partido Comunista, e o Jiang Zemin, que era secretário-geral, viu aquilo como um alerta. Nas palavras dele, ele falou que os valores de verdade, compaixão e tolerância não tinham nada a ver, eram opostos ao Partido Comunista Chinês, e são os valores que a prática traz, né? Valores de inspiração budista, taoísta, verdade, compaixão, tolerância. Jiang Zemin falou que era antagônico ao Partido Comunista Chinês, ele que era o secretário-geral na época. O número de adeptos ultrapassou o número de membros do partido, e então, em julho de 99, ele começou essa perseguição, que depois recrudesceu, voltou o Partido Comunista Chinês a um reflexo das suas piores eras de perseguição religiosa, Revolução Cultural, etc., e também culminou com mais perseguição a cristãos clandestinos, né, clandestinos que não estão em igrejas filiadas ao partido, e depois também ainda muçulmanos uigures. Não sei, Manu, se quer complementar com alguma coisa? Por favor, tu que é a nossa editora de China. Não, Marcos, é isso mesmo. Acho que você já trouxe bastante informações, até desculpa se eu trouxe informações demais. Eu acho que a questão da perseguição religiosa, a gente que realmente lida com essa questão, a gente vê o quão triste é, e até quem acompanha o canal do China em Foco sabe que eu trago essa questão da perseguição religiosa, não somente aos praticantes de Falun Gong, mas também a religiões que atuam ali dentro da China. A gente tem, inclusive, explorado como partido, por exemplo, algumas religiões que seriam permitidas. Na verdade, o partido está tentando alinhar essas religiões ao molde ateu do Partido Comunista Chinês, ao molde marxista do partido. Então, o Partido Comunista Chinês realmente está em guerra contra as religiões, e por isso que a gente acha tão importante trazer isso aqui, e acaba realmente que tem essa perseguição mais intensa contra o Falun Gong, justamente por isso que você comentou. A prática cresceu muito rápido e o partido ficou assustado. Bom, perfeito. Para quem quiser entender mais a respeito de religião na China, se as religiões são ou não permitidas, a Manu tem coberturas especiais sobre tudo isso no canal China em Foco. A produção vai deixar o link, então, aqui no chat ao vivo para quem quiser acompanhar não só a matéria que ela fez cobrindo o assunto dos expurgos e de Xi Jinping, mas no canal dela você vai encontrar tudo isso. Muito bem, fica o convite, então, para conhecer. Muito obrigado, Manu. Boa noite. Muito obrigada, Marcos. Boa noite.